noite, irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus esta quarta-feira. Nós estamos estudando o tema 30 dias fazendo missões. Nesta quarta-feira, nós vamos estudar o crescimento na vida cristã. Orar pela obra missionária em todos os segmentos, missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Mas, no próximo domingo, dia 27 de setembro, o estudo de número 13, Certeza do Amanhã, baseado em Jeremias, capítulo 29, verso 11. O autor desta lição é o pastor Vanderlei Batista Marins, pastor da Primeira Igreja Batista em Alcântara e por diversas vezes foi presidente da nossa convenção. Meus irmãos, daqui a pouco nós voltamos com o estudo desta quarta-feira. Que Deus nos abençoe e com as suas Bíblias apostas para que possamos estudar juntos a palavra de Deus. 30 dias fazendo missões com o estudo da palavra de Deus. Amém.
Por 9 anos fui promotora de missões e no ano de 2019 trabalhamos no Conselho de Missões da Igreja. Já por 6 anos atuamos como mobilizadora de missões nacionais aqui no nosso estado, junto com os nossos missionários. Bem, a campanha de 2019, Minha Razão de Viver, Multiplicar, chegou em um momento muito especial para a nossa igreja, Primeira Igreja Batista da Marambaia, em Belém, pois foi exatamente no período em que estávamos iniciando o trabalho com o pequeno grupo multiplicador. Já havíamos passado por vários treinamentos, palestras, e a campanha chegou com um conteúdo que veio fortalecer ainda mais a nossa igreja. Quando o material da campanha chegou, já estávamos com os corações aquecidos. Vestimos a camisa da campanha e entramos em campo. A nossa igreja é uma igreja missionária. Somos 80 membros, mas entendemos o compromisso de fazer missões na nossa Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entendemos que isso é muito importante. Assim que o material chegou, fizemos a leitura geral e envolvemos a igreja das crianças ao mais adulto. Em todos os cultos trabalhamos o tema, oramos. E além disso, todos os ministérios se envolvem com contribuições diversas. Durante a campanha, nossa igreja ela vira uma festa. É muito bom fazer missões. A abertura da campanha foi impactante. Cantamos com segurança o canto oficial, porque entendemos a importância da música da campanha. A igreja vestiu-se de verde e amarelo. Todas as classes da escola bíblica dominical, todas as classes foram envolvidas no levantamento da grande oferta. Nosso alvo era de R$15.000. Para alcançar, desenvolvemos feiras com a participação da comunidade, vigília de oração, cantinas, almoço, picolé missionário, além de desafiar cada membro a levantar a sua oferta individual. Isso é muito importante. Irmãos, para a glória de Deus atingimos o nosso alvo. Somos ricamente abençoados quando obedecemos ao ID de Cristo e assim podemos também abençoar a obra missionária no Brasil. Teu nome eu quero, meu Senhor, cantar bem alto e com amor. Minha voz a ti darei Em teu louvor. e mesmo assim eu sei, Jamais conseguirei expressar meu amor, ó Senhor, pra te amar e louvar, erguer o teu nome pra te amar e louvar, e te honrar com todo meu ser. Quero ser teu amigo, sempre andando contigo, pra te amar e louvar, pra te amar e louvar, Senhor, pra te amar e louvar, Senhor. O Deus Altíssimo tu és, a glória das nações. O Deus Altíssimo tu és, a terra é Senhor. Deus Altíssimo tu és, o Criador. Aqui estou pra te adorar. Quero ver as glórias do mundo e sei que sou tão débil sem ti. Desejo ser
vivendo só pra te adorar. O Deus Altíssimo tu és, a glória das nações. O Deus Altíssimo tu és, da terra és Senhor. Deus Altíssimo tu és, o Criador, bendito, digno de louvor. Eu quero estar pra sempre aqui, vivendo só pra te adorar. O crescimento na vida do crente. O estudo desta noite, irmãos, estamos diante de grandes desafios para este tempo. A Igreja de Jesus, ela precisa estar sempre em comunhão, principalmente nos dias de hoje. Como igreja, precisamos crescer. Crescer espiritualmente, crescermos materialmente e também crescer na nossa visão como crentes em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que a cada dia nos colocar diante do Senhor para crescermos e termos uma visão ampla do reino de Deus. Ter uma visão no sentido de nós participarmos desta obra missionária, a obra denominacional, e com certeza isso vai nos ajudar de uma maneira muito profunda. Muitos estão acomodados, passando o tempo e deixando o tempo passar. Mas a proposta é, vamos ver o que vai acontecer no final de tudo isso. Quero destacar como precisamos crescer. Em primeiro lugar, eu quero destacar crescer para o alto. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, nós temos a seguinte mensagem: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir o fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Entendo que Deus nos deu as oportunidades para um crescimento para o alto. Eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos para esses destaques que nós vamos fazer, que eles são importantes para as nossas vidas. Nós não podemos parar no meio do caminho. Precisamos sonhar alto. Como falei na parte introdutória, nós precisamos ter visão. Visão significa olhar para frente, olhar os horizontes, olhar aquilo que está diante de nós, verificarmos aquilo que é bom para a nossa vida e também para a nossa família e também para a nossa igreja. Nós não podemos fugir muito desse tripé. Sabemos que Deus pode nos dar sustentação para este crescimento. Então o texto diz que o ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não tiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Então é necessário que nós tenhamos esta visão. Crescer para o alto significa crescer olhando para Jesus. Então, quando você estende o seu olhar ao alto, você vai contemplar Jesus. Você vai crescer no sentido de olhar para Jesus, de olhar para o alto, olhar para o nosso Deus, né, Criador de todas as coisas. Então nós vamos ter essa visão. Então, muitos de nós estamos preocupados com coisas muito pequenas. Estamos trabalhando com coisas que não edificam a nossa vida. Por qualquer coisa, estamos aborrecidos. Por qualquer coisa, trazemos problemas para os outros. Então, irmãos, muitos estão com uma visão muito pequena.
Mas o que é mais conveniente para a nossa vida e da nossa família? Queremos acomodar situações que mais nos convém. E quando isto acontece, deixamos de contemplar a glória de Deus. Irmãos, precisamos contemplar a glória de Deus. Precisamos olhar para o alto. Precisamos ter a nossa visão voltada para o alto. Com muita oração, com muita dedicação, com muito entusiasmo, com muita vontade de crescer, com muita vontade de ver a nossa família crescer, a nossa igreja se expandir, meus irmãos, pela fazendinha. Então, crescer para o alto. Quando eu penso em crescer para o alto, eu vou pensar em crescer para fora. Marcos capítulo 16, verso 15, já foi citado em mensagens em estudos anteriores. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, o nosso testemunho deve ser dado na família, entre os vizinhos, aos caídos, ou seja, aqueles que perderam totalmente a noção espiritual, não tem gosto da vida, não curte, né, a vida no sentido de preservar a vida. Precisamos pensar, meus irmãos, o que o nosso testemunho deve ser dado nas prisões, ou seja, da maneira que for possível, podemos estar até lá, nas ruas, temos que testemunhar, dar o nosso testemunho nas ruas, nas estradas, meus irmãos, às vezes estamos numa estrada e há um acidente, há uma situação qualquer, e nós precisamos então dar o nosso testemunho. Mas em resumo, irmãos, precisamos pensar então em todo lugar. Então, nosso testemunho deva ser então em todo lugar. Pregar mesmo o evangelho, ir por todo mundo e então falar a toda criatura. Crescer para dentro. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44. Diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estamos juntos? Sim ou não? Olha, pergunte a alguém que está aí ao seu lado. Estamos juntos, sim ou não? Outra pergunta: avançar ou recuar? Faça essa pergunta a quem está ao seu lado, aqui, aí na sua casa. Faça essa pergunta. Voltando então à primeira: estamos juntos, sim ou não? Segunda pergunta: avançar ou recuar? Então, para crescermos para dentro, precisamos estar juntos, querendo as mesmas coisas, decidindo algo importante para o nosso crescimento. O texto, precisamos lembrar, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, irmãos, como igreja, como salvos, como transformados em Cristo Jesus, tenhamos a certeza de que precisamos, como igreja, ter tudo em comum. Quando o pastor fala essa frase, estamos juntos, estamos mesmo. Então não tem alguém para o norte, alguém para o sul, alguém para o leste, para o oeste, um para um lado, outro para o outro. Não, estamos juntos mesmo. Como igreja de Cristo Jesus, eu quero dizer isso aos irmãos, eu estou dizendo isso, externando do meu coração a igreja nesta noite. Estou dizendo aos irmãos, estamos juntos, mas estamos mesmo, em todos os sentidos. Quer nas vitórias, quer em algumas dificuldades que venhamos a ter, mas estamos juntos, a igreja precisa estar juntos em Cristo Jesus. Então, em algum momento, irmãos, o nosso eu não pode superar coisas espirituais. Temos crentes que a sua visão é a mesma desde a sua conversão. Isso significa dizer que ele não cresceu, né? Ele fez a sua decisão, é um crente, é salvo, é transformado, mas ele não consegue avançar. Ele não consegue ter uma visão do crescimento do reino. Do crescimento, por exemplo, da sua família, né? No sentido de trazer a sua família para fazer parte do reino
para o crescimento do reino. Então, alguns tem crentes que a sua visão é a mesma desde a sua conversão, não querem de fato, irmãos, avançar. Mas eu lhes desafio nesta noite para que você possa avançar. A obra missionária, irmãos, da Junta de Missões Nacionais, o pastor, nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, ele tem este lema: em qualquer reunião que ele estiver, ele vai no final dizer avançar ou recuar. Então, eu estou em sua casa agora, neste momento, nesta noite, trazendo esta mensagem, trazendo esse estudo e dizer aos irmãos nesta noite avançar ou recuar. Então, crescer para dentro é cooperar com as atividades da igreja. Quando retornarmos às nossas atividades, é ser ativo na escola bíblica dominical. Alguns que, por qualquer motivo, não participam do culto da manhã da escola bíblica dominical. O quanto a escola bíblica dominical tem sido importante para nós. Nos cultos dos lares, né? Então, eu creio que na nossa volta, no nosso retorno, nós precisamos incentivar para que nós voltemos, então, a culto nos lares. E creio que este ano, com toda essa situação, ainda não conseguimos fazer, então, um culto no lar. Então, para que isto aconteça, é necessário que o seu lar esteja à disposição de Deus. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela precisa estar à disposição da igreja. Pastor, o meu lar está à disposição. Não fique preocupado do seu lar, como ele está, se é uma casa simples, se tem mobília adequada ou não. Não vamos entrar nessa área aí. Mas o seu lar, o meu lar, precisa estar à disposição para a pregação do Evangelho. Ser um crente, então, de oração. Estudioso da Bíblia. É ser um missionário contribuinte com a obra de missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Então, irmãos, precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nesse desafio. Aceitar os desafios de contribuir para o crescimento da igreja. Quando eu falo em contribuir, eu não estou dizendo somente na participação presencial, não. Olha, eu contribuo com a minha igreja, ali estou presente. Manhã, tarde, noite, de madrugada, EBD. Não, eu estou dizendo que nós precisamos crescer nas nossas contribuições, como crentes, participando da obra missionária, mas também colocando os nossos dízimos, as nossas ofertas à disposição do nosso Deus. Então eu gostaria que você, nesta hora, nesta noite, pudesse pensar no crescer para dentro. Crescer para frente em direção ao futuro. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos, então, que ter uma visão de futuro. O que você pensa do futuro, do seu futuro como chefe de família, como responsável pelo seu lar? Qual é o seu futuro? O que você pensa daqui para frente? Pastor, eu estou com uma idade muito avançada. Não estou esperando mais nada. Acho que não tem mais nada para produzir. Muito pelo contrário. Meus irmãos, vidas à disposição de Deus, pensa no futuro. Levar os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, quem sabe alguns até com tataranetos, pensando no futuro deles, meus irmãos, mas sempre, não posso esquecer, caminhando com Jesus. Não adianta querer crescer para o futuro sem pensar em crescer junto com Jesus, à disposição de Jesus. Então precisamos ter uma visão de futuro.
olhar para frente em direção ao futuro. Quando eu penso em futuro, eu não posso esquecer da família, não posso esquecer de mim, não posso esquecer da família, mas também não posso esquecer da igreja. O que você espera da sua igreja, da nossa igreja no futuro? O que nós esperamos? O que nós queremos? Qual será a nossa participação no futuro? Ah, pastor, no futuro eu creio que não tem muita coisa a produzir, não. Olha, irmãos, você pode ser um homem, pode ser uma mulher de oração, e você fazer as suas orações, interceder a Deus. Não estou dizendo que você não seja, mas dizer a você que você pode dedicar a sua vida à oração e à leitura da palavra de Deus. Então temos que ter alvos, temos que ter propostas, temos que ter propostas desafiadoras. Precisamos fé que vamos conseguir, que vamos comprar e pagar, que vai dar certo, vai dar tudo certo. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Porque a nossa vitória, irmãos, quem garante, ela é Jesus. Então vamos pensar nisso. Muitas vezes acreditamos na nossa própria vitória, mas não naquele que nos deu a vitória, ou naquele que nos dá a vitória, constantemente, manhã, tarde e noite. Como pessoas, como indivíduos, como crentes, mas também como igreja do Senhor Jesus. Quantas vitórias Deus tem nos dado, meus irmãos, neste meu tempo de ministério, 1 ano e pouco de ministério. Quantas vitórias, meus irmãos, a igreja tem recebido para a glória de Deus. Não é mérito pessoal para mim não, irmãos. É a igreja. Quem realiza é a igreja. Quem faz é a igreja. Quem investe é a igreja. Quem contribui é a igreja. Quem participa da obra missionária é a igreja. Quem participa dos congressos é a igreja. Então, crescer em direção ao futuro. O nosso futuro, como igreja, irmãos, está nas mãos de Deus. O nosso futuro, como igreja, está nas mãos de Deus. Então, coloquemos, então, diante de Deus, no trono de Deus, nas promessas de Deus, porque a vitória é garantida e quem nos garante a vitória é Jesus. Mas, queridos, eu quero partir agora para o encerramento e quero dizer aos irmãos e recapitular alguns pontos. Crescer para o alto, foi o primeiro. Crescer para fora, o segundo. Crescer para dentro, o terceiro. O quarto, crescer para frente em direção ao futuro. E agora, vamos partir então para a parte prática. Crescer para o alto, para fora, para dentro ou para frente. Posso repetir? Então grave bem. Parte prática. Crescer para o alto, crescer para fora, crescer para dentro ou crescer para frente. Então, a igreja vai crescer em nome de Jesus. Você vai crescer em nome de Jesus. Não será mérito pessoal nosso, não. Nós vamos crescer e sempre crescer em nome de Jesus. Lembremos daquele cântico? Sempre melhorando, mas sempre melhorando no Senhor. Então, não há ninguém que melhore a sua vida pessoal se não for através de Jesus. Então, se depender de mim, nós vamos então avançar. Você vai fazer hoje mesmo uma afirmação e eu gostaria que você fizesse isto agora, nesse momento, mentalmente, ou então as pessoas que fazem parte deste culto nesta noite. Se depender de mim, quero avançar ganhando almas para Jesus. Então vamos repetir. Se depender de mim, vamos avançar. Essa é uma frase. A segunda, você vai fazer hoje mesmo a afirmação. Se depender de mim, quero avançar ganhando almas para Jesus. Que Deus, queridos, nos abençoe nesta noite e que possamos avançar para a honra e glória do seu santo nome. É a nossa oração. Amém.
sempre